Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Hoje nós trataremos sobre o conteúdo ângulos. Mas antes, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, deixe seu comentário. Que nós teremos muitos outros vídeos para contribuir com o seu aprendizado nesse período de aulas remotas, certo? Conto com vocês. Então, vamos iniciar nossa aula sobre ângulos. O que são ângulos? Vocês sabem? Não? Então fique atento, que eu tenho certeza que após essa aula você irá ser craque e vai saber tudo. Então, normalmente, em diversas ocasiões, em diversos lugares, em diversos objetos, a gente percebe ângulos. Quem nunca ouviu em um jogo de futebol dizer que um jogador fez um gol no ângulo? Quem nunca ouviu? Quem nunca ouviu alguém mudar de lugar quando está assistindo televisão porque diz que a visão daquele ângulo não está bom, não está boa, né? Então, ângulo é algo que a gente consegue ouvir, que a gente ouve em algumas situações do nosso dia a dia. Então, vamos lá pensar o que é um ângulo. O ângulo, ele tem tudo a ver, está relacionado com a abertura. Mas a abertura de retas. Então, por exemplo, ó, nós temos aqui duas retas. Temos essa inclinada e essa na posição horizontal. Então, nós percebemos aqui essa abertura, essa distância de uma reta para a outra. Ou nós também podemos chamar de lado, de um lado para o outro. E ó, aqui nós temos esse intervalo, esse espaço, essa abertura de um lado para o outro, nós temos o ângulo, certo? Essas retas, esses lados, eles se encontram, certo? Com esse nome, esse lugarzinho aqui onde eles se encontram, ele recebe um nome que eu tenho certeza que vocês já ouviram. Ele recebe o nome de vértice. Então, o encontro entre esses dois lados, ele é chamado de vértice. Belezinha. Então, o ângulo, nós já aprendemos que é a abertura, né, de quando dois lados se encontram. Temos aqui essa abertura formando o ângulo aqui. Esse ângulo, ele é medido em graus. Então, a gente geralmente pensa que grau é sempre relacionado à temperatura, a calor, também. Mas a medida de ângulos é também através de graus. E a gente sabe que o símbolo que representa o grau é aquela bolinha, ó, no número, certo? Então, sabemos que essa abertura, que o ângulo é medido em graus, e esse ângulo, ele pode ter três tipos, pelo menos, né? Nós vamos aprender três tipos de ângulo, de acordo com o tamanho dele, tá certo? Então, esse ângulo, ele pode ser um ângulo que tenha 90 graus, ele pode ser um ângulo que tenha menos de 90 graus, e ele pode ser outro ângulo que tenha mais de 90 graus. E aí, a partir disso, ele vai ter um nome. Para cada tipo, ele vai ter um nome. Vamos lá conhecer cada um deles. O ângulo de 90 graus é aquele ângulo em que nós vemos, olha, as duas retas extremamente retinhas e que aqui no cantinho nós conseguimos fazer um quadrado. Ah, mas tem que estar atento que não é fazer um quadrado de qualquer jeito. Ele precisa formar um quadrado certinho, ó, como está aqui. Nós percebemos ainda que nós temos aqui, olha, o encontro das duas retas, desse lado com esse lado. Então, o nome desse encontro é vértice. Então, quando eu tenho um ângulo que forma aqui um quadradinho, eu digo que esse ângulo, ele mede 90 graus, certo? E quando ele mede
90 graus, eu digo que ele é um ângulo reto. Porque, ó, ele está reto na horizontal, reto na vertical. Consegui fazer um quadrinho. Então, o ângulo que mede 90 graus, ele é chamado de ângulo reto. Mas, essa abertura, olha, imagina que o ângulo reto, ele está aqui, ó, nessa minha formulação com os pincéis. Ele está aqui, retinho. Mas essa abertura dele, ó, essa abertura aqui, ela pode diminuir, ó. Diminuiu. Se aqui ele tinha 90 graus, quando essa abertura vai diminuindo, a abertura ela vai influenciar totalmente na medida dos graus. Então, se a abertura diminuiu, a quantidade de graus também diminuiu. Então, ela vai se tornar menor de 90 graus. Porque, ó, eu tenho uma abertura menor. Ela diminuiu. Então, quando eu tenho uma abertura menor de 90 graus, eu tenho uma abertura um ângulo chamado agudo. Ele é um ângulo mais fechadinho, ó, um ângulo mais fechadinho, com uma abertura aqui, ó, menor. Então, o ângulo está formado aqui, o vértice está aqui e nós temos um ângulo menor de 90 graus, um ângulo agudo. Mas nós também temos, olha, um ângulo reto, um ângulo agudo, mas esse ângulo ele pode também aumentar. Então, olha, se eu fizer assim, ó, a abertura aumentou. Então, quando ela aumenta, eu tenho mais de 90 graus. Se eu tenho mais de 90 graus, eu não posso ter um ângulo reto, eu não posso ter um ângulo agudo. Eu vou ter um ângulo obtuso. Certo? Então, vamos retomar. Se eu tenho um ângulo com 90 graus, um ângulo retinho, eu tenho um ângulo reto. Se eu tenho um ângulo com a abertura menor, eu tenho um ângulo com menos de 90 graus. Então, ele é um ângulo agudo. Se eu tenho um ângulo com uma abertura maior, eu tenho, ó, essa abertura maior, eu tenho mais de 90 graus. Então, ele é um ângulo obtuso, ok? Então, esse é o conteúdo sobre ângulos do nosso capítulo 2 do caderno 3 de matemática do 4º ano. Então, estejam atentos ao videozinho de revisão, de retomada que vem logo em seguida. Prestem bem atenção. Você viu quantos ângulos podemos fazer? Acho que hoje não era o meu dia, mas vamos revisar o que nós aprendemos. Os ângulos são formados por duas retas que chamamos lados. O ponto em comum entre elas se chama vértice. Para classificar os ângulos, medimos a sua abertura. Esta se mede em graus. Dependendo desta medida, os ângulos podem ser agudos, medem menos de 90 graus. Retos, medem 90 graus. Obtusos, medem entre 90 e 180 graus.